Olá, pessoal! Voltando à nossa disciplina de Anatomia e Escultura Dental, vamos continuar a falar sobre os tecidos dentários. Na nossa última aula, nós falamos sobre o esmalte. E lembrando que o dente, ele é considerado um órgão por ser composto por vários tecidos diferentes. Dentre esses tecidos, na parte da coroa, que é a parte visível que fica na boca, nós temos o esmalte, a dentina e a polpa. Na parte radicular, né, que é a parte da raiz que está fixada no osso alveolar, nós temos também a dentina, a polpa e, no entanto, nós não temos a presença do esmalte. Essa camada, então, ela é chamada de cemento. Veremos isso no decorrer da nossa disciplina. Em relação ao esmalte, lembrando que ele é uma camada externa à coroa dental, de extrema resistência pelo arranjo de suas moléculas. É uma camada também basicamente mineral, sem matéria orgânica. Por isso, ele dá resistência ao nosso dente. Hoje, nós vamos falar sobre a dentina. A dentina é a camada que está abaixo do esmalte. Ela é recoberta pelo esmalte e a dentina, ela protege a polpa. Então, a dentina seria, teoricamente, a nossa segunda camada. É o tecido que protege a polpa dental e sustenta o esmalte. Ela está entre o esmalte e a polpa. Pela sua constituição, ela tem uma certa resiliência, diferente da camada de esmalte, que nós só temos matéria mineral. A dentina já aparece certa matéria orgânica, e essa matéria orgânica é basicamente constituída por fibras colágenas, daí a sua característica de ter certa elasticidade. Nós vimos na aula passada que o esmalte ele é produzido durante a odontogênese pelos ameloblastos, são células que produzem o esmalte, processo denominado de amelogênese. Com a dentina acontece algo semelhante. No entanto, a célula que produz a dentina é chamada de odontoblastos. E este processo de formação de dentina é designado de dentinogênese. Dentino de dentina e gênese de formação. Então, dentinogênese, formação da camada de dentina. Observem que são células diferentes que originam o esmalte e a dentina. Pode ser que tenhamos dentes que têm alteração em esmalte e não têm alteração em dentina, e vice-versa, porque as células que produzem as duas camadas são células distintas. Sobre a dentina, como falamos no slide anterior, ela tem a parte mineral de 70%, diferente da camada de esmalte, que chegava a ponto de 96 a 98% de parte mineral. A dentina já tem uma matéria orgânica maior, de 18 a 20%. Essa matéria orgânica é basicamente constituída por fibras colágenas, fato que dá a característica importante à dentina de elasticidade. Ela é formada, como foi dito, pelas células chamadas odontoblastos, num processo denominado de dentinogênese. Dentinogênese, formação da dentina. Estes odontoblastos, eles funcionam durante toda a vida do indivíduo, diferente também do esmalte. O esmalte, nós vimos que ele é não renovável, ou seja, a gente não tem produção de esmalte ao longo da vida. Inicialmente, tem a formação da camada de esmalte e pronto. Esse dente erupciona, esse esmalte ele só se desgasta, a gente não tem renovação desse esmalte. Já a dentina, esse processo de formação da dentina continua durante toda a vida do indivíduo. Então, uma grande diferença da camada de dentina para a camada de esmalte. Como também já foi dito, a dentina protege a polpa, onde estão os vasos sanguíneos e os nervos, e sustenta o esmalte. A dentina, pela imagem da direita de vocês, a gente consegue ver que, ó, em branco seria a camada de esmalte. Em amarelo, meio castanho, seria a camada de dentina. Observem que temos umas ranhuras que são características da camada de dentina. Então, a camada de dentina é uma estrutura branco-amarelada ou acastanhada. E essa coloração
ela varia de indivíduo para indivíduo e varia também com a idade do indivíduo. É como se fosse o tom da pele, a cor do cabelo. Isso é uma característica individual. Como disse, apresenta uma considerável elasticidade devido às suas fibras colágenas. Falamos que a dentina é uma camada que a gente já tem quase 20% de matéria orgânica. E essa matéria orgânica podemos destacar as fibras colágenas. Elas são importantes porque elas amortecem as forças mastigatórias, diferente do esmalte. O esmalte é um tecido totalmente rígido e resistente. Como a dentina tem essa elasticidade, ela impede que este esmalte tão rígido frature com muita facilidade. Então, é como se a gente colocasse um amortecedor na camada de esmalte. Como mostra na figura da direita, a dentina ela tem uma estrutura canalicular, que são essas ranhuras da imagem. Ela é toda cheia de canalículos, nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. E esses canalículos, eles estão em contato com a polpa, portanto, a dentina, a camada de dentina passa a ser uma camada permeável. O que atingir a dentina pode chegar até a polpa pelos canalículos dentinários. Essa dentina, como mostra nessa foto seguinte, ela apresenta o conteúdo tubular, como se a gente tivesse dividido. Acima dessa linha, dessa primeira linha vermelha, teríamos o esmalte. No centro teríamos a camada da dentina, que é a camada intermediária, e abaixo da segunda linha vermelha teríamos a polpa. Como eu disse, os odontoblastos, eles são os responsáveis pela formação da dentina. E os odontoblastos, eles estão presentes na polpa, por isso que a dentina ela é renovável. A gente tem odontoblasto que vai refazendo essa dentina ao longo da vida. Como eu disse, a dentina ela é formada por canalículos, como se tivéssemos vários tubos na dentina para fazer esta camada, e por esses tubos entrassem o prolongamento, os braços dos odontoblastos que estão na polpa. Isto que essa imagem está querendo nos dizer, que os odontoblastos estão na polpa. Imagina que esses dois círculos cinzas embaixo da segunda linha vermelha seriam os odontoblastos, e esse pedículo longo que vai a toda a dentina seriam os braços dos odontoblastos, que seriam os prolongamentos dos odontoblastos, que estão dentro do canalículo da dentina. Então, observe, a dentina ela não tem a célula do odontoblasto. O que a dentina tem é o prolongamento do odontoblasto que está na polpa, que passa pelo seu canalículo e preenche esse tubo que é a camada da dentina. Então, a dentina tem a camada repleta de túbulos e por esses túbulos entram os prolongamentos dos odontoblastos que estão na polpa. Talvez isso fique um pouco difícil de entender através de uma videoaula, mas nós estaremos no fórum, nós estaremos à disposição para solucionar a dúvida de vocês. Não desespere. E lembrando também, gente, que em relação a essas camadas de dentina, de esmalte, de polpa, algumas alterações na formação dessas células, tanto do ameloblasto como do odontoblasto, vocês terão disciplinas que vão abordar especificamente isso. Então, o que eu trago aqui na disciplina de anatomia dental é fazer vocês entenderem o que pode acontecer na formação de um dente. Mas essa disciplina, ela não é específica para a gente descrever todo esse processo, mas vocês terão ao longo do curso disciplinas como morfologia, como patologia, embriologia, que vocês solucionarão todas as dúvidas em relação a essa formação dentária. Então, como nós mencionamos, a dentina tem o conteúdo tubular. Então, a camada da dentina não é uma camada, vamos dizer,
fechada, não é uma camada eh, entrelaçada igual os prismas de esmalte. É uma camada que ela é repleta de canalículos. Esses canalículos, inicialmente, eles são ocos, né? A estrutura da dentina é tubular, mas por dentro desses canalículos passam os prolongamentos odontoblásticos dos odontoblastos que estão na polpa. Prestem atenção, não estou falando que os odontoblastos estão na camada da dentina. Esses odontoblastos são células originárias da polpa, elas estão presentes na polpa dental. Apenas os seus prolongamentos, como se fossem os seus braços, eles se estendem pelos canalículos dentinários e passam pela dentina. É importante a gente lembrar disso, tá? A dentina, ela tem várias profundidades. Então, ela pode ser dividida em dentina rasa, dentina intermediária e dentina profunda. Dentina rasa é a dentina que está logo abaixo do esmalte. A dentina intermediária está no meio e a dentina profunda é a última parte da dentina que já está quase que em contato com a polpa. E o que tem de diferente nessas camadas? Ó, imaginando da esquerda para a direita, que a gente teria a camada de esmalte mais à esquerda do vídeo de vocês e a polpa mais à direita do vídeo de vocês. Então, o número 1 representa a camada da dentina rasa, o número 2 a camada da dentina intermediária e o número 3 a camada da dentina profunda. O diferente dessas camadas, né, da profundidade das camadas, está na quantidade dos túbulos dentinários. Observem que na dentina rasa, esses tubos são muito menores do que a camada da dentina profunda. O que eu quero que vocês entendam com isso? Que à medida que vai ficando mais profunda a minha dentina, mais chance de eu sentir dor, porque eu tenho mais prolongamento odontoblástico. Eu não falei com vocês no slide anterior que a dentina é tubular e por dentro dos túbulos da dentina passam os prolongamentos odontoblásticos da polpa. Então, quanto mais túbulo eu tenho, mais prolongamento odontoblástico eu tenho, mais chance de sensibilidade eu tenho. Em uma dentina rasa, como a foto do número 1, eu tenho muito menos túbulos dentinários, consequentemente, muito menos prolongamentos odontoblásticos e, consequentemente, muito menor a chance de eu ter uma sensibilidade ou uma dor. Isso vai ser importante quando a gente estiver estudando cárie, que a gente vai falar que a cárie mais superficial, ela desempenha um fator doloroso menor do que a cárie mais próxima da polpa, que onde a gente tem mais chance de sensibilidade. Não se preocupem que vamos estudar isso em dentística, em prótese, em cariologia, e aí a gente vai explicando melhor com o embasamento científico de acordo com a evolução de vocês no curso. Então, uma imagem, essa imagem a gente mostrou quando a gente mostrou as camadas de esmalte. Da mesma forma que a camada de esmalte acompanha a anatomia dentária, a camada da dentina também. Então, a imagem número 1, um dente anterior, e a imagem número 2, um dente posterior. Observem na imagem número 2, onde a gente tem as cúspides, que a dentina acompanha o formato das cúspides. Observem também que a gente não tem uma camada de dentina com uma espessura única, né? Essa camada de dentina, ela varia a espessura de acordo com a anatomia dental, assim como acontece com o esmalte. Esse é um slide que eu gosto muito de mostrar, que a cor final do dente depende da cor da dentina e da espessura da camada de esmalte. Olha só, em amarelo, as setas em amarelo, eu tenho uma camada de dentina estreita e uma camada de esmalte mais espessa, que é a da esquerda de vocês.
Já em verde, eu tenho o contrário, eu tenho uma camada de dentina mais espessa e uma camada de esmalte mais fina. Então, isso vai interferir na cor final do meu dente. Mas não preocupe que nós vamos ver isso clinicamente. Como vocês, alguém de vocês me perguntou no fórum como que a gente, eh, como que a gente separa uma alteração de amelogênese no esmalte com uma característica de desgaste externo. Não preocupem, gente, que isso é muito característico. Quando vocês começarem a estudar a fundo isso, né, os problemas que podem acontecer na formação do dente, o que que é uma amelogênese imperfeita, o que que o ameloblasto deixa de produzir para aquele esmalte sair daquele jeito na erupção, vocês vão ver que cada alteração tem uma característica muito específica. Então, quando a gente bate o olho, na maioria das vezes a gente já sabe o que que aconteceu ali, né? Vocês estão no primeiro período. Então, isso a gente vai, são conhecimentos que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Não preocupem que isso é bem tranquilo da gente definir. A mesma imagem que a gente mostra na aula de esmalte, que eu mostrei para vocês. Na aula de esmalte, essa linha vermelha, ela estava direcionada bem na incisal, bem na margem do dente, onde a gente tinha só esmalte, que a gente vê nessa foto número 2, essa parte azulada. Nessa parte azulada, na borda do dente, eu não tenho dentina. Então, eu não vejo a coloração da dentina. Já a parte onde está a linha vermelha, eu já começo a ter a minha dentina e eu tenho a dentina em toda a região da coroa. Outra coisa interessante para a gente falar com vocês é essa imagem. Como eu falei com vocês, a dentina ela continua a ser produzida durante toda a vida. Por quê? Porque a dentina ela é produzida pelo odontoblasto que está na polpa e continua a sua produção durante toda a vida do indivíduo. Na imagem número 1, a gente vê uma quantidade de dentina completamente diferente da imagem número 2. Então, eu imagino por essa imagem que o paciente do dente número 2 ele tem uma idade mais avançada do que o paciente número 1, porque a camada de dentina é maior. Quer dizer que esse paciente já teve a produção excessiva de mais dentina durante a vida. Também são coisas para estimular a curiosidade de vocês. Não se preocupem que vocês terão um embasamento científico para esses detalhes durante as disciplinas de morfologia, embriologia e etc. Quando eu tenho, né, falei com vocês que a odontogênese, lá na nossa primeira aula, é a formação do produto final, que é o dente, que ela acontece lá na vida intrauterina. E existem várias fases dessa odontogênese. Em uma dessas fases acontece a formação do esmalte, que é chamado de amelogênese. E em alguma dessas fases acontece a dentinogênese, que é a formação da dentina. Da mesma forma que eu posso ter uma alteração na formação do esmalte, eu posso ter uma alteração na formação da dentina. No esmalte, a gente viu amelogênese imperfeitas e mancha brancas, mas a gente tem N variações de alteração no esmalte. Em relação à dentina, a gente tem também a alteração na formação da dentina, um processo que é chamado de dentinogênese imperfeita. Há uma falha nos odontoblastos e a produção da dentina não ocorre como deveria ser. Então, a estrutura da dentina é formada de forma indesejada, que são as duas imagens que a gente mostra para vocês. Alguma falha que aconteceu nesse odontoblasto que me promoveu a formação dessa dentina com uma coloração diferente. Observem, né? É difícil a gente ver pela videoaula, né? Mas eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de atenção que o esmalte ele não está danificado. Eu vejo a camada uniforme de esmalte, eu não tenho porosidade, eu não tenho
desgaste na parte superficial do dente. O que eu vejo é uma coloração estranha, né, realmente uma coloração que eu vejo que é interno, que a camada de esmalte parece estar intacta. Como eu falei com vocês, a célula que faz o esmalte e a célula que faz a dentina não é a mesma célula, são células diferentes, né. Então, posso ter formação da dentina indesejada e formação do esmalte correto, ou formação do esmalte indesejado e formação da dentina correta. Como posso ter formação indesejada tanto da dentina quanto do esmalte? Aí teve alteração nas duas células, tanto no ameloblasto como no odontoblasto. Outra alteração que acontece na formação da dentina é manchamento por tetraciclina, que é um antibiótico, às vezes muito utilizado na fase infantil. E o que acontece? Quando administra-se esse antibiótico, ele lá dentro do organismo, ele concorre com o cálcio para formar a dentina. Então, ao invés de se incorporar o cálcio para formar a dentina, o que acontece? Há incorporamento de uma molécula do antibiótico e aí o dente fica manchado. Aposto que vocês conhecem alguém que tem o dente manchado assim, é mancha por tetraciclina. Essas manchas, na maioria das vezes, acontecem em toda a arcada. Observem que a imagem 1 é diferente da imagem 2, que a imagem 1 parece que começou a formação apenas do terço da coroa para baixo, né? E já a imagem 2 eu tenho um manchamento de toda a coroa. Provavelmente o tempo de exposição ao indivíduo a esse antibiótico no paciente número 2 foi maior. O que eu quero dizer com isso? Esse paciente número 2 provavelmente tomou esse antibiótico por mais tempo do que o paciente número 1. Lembrando, gente, isso é a título de curiosidade, para desenvolver a curiosidade de vocês e o interesse de vocês, tá? Nós não vamos cobrar isso nas avaliações de anatomia dental, e eu preciso que vocês aprendam a fazer a anatomia dental. Mas eu acho super válido vocês já despertarem para as alterações que possam ocorrer. Outra coisa que a gente precisa falar, que às vezes a gente vê um dente escuro e às vezes pode confundir se é algum manchamento por antibiótico. Quando eu tenho apenas um dente que escureceu, a grande maioria das vezes isso aconteceu por um trauma. O paciente ou bateu a boca ou levou alguma pancada nesse dente. Quando é mancha por antibióticos, a grande maioria das vezes, 99% das vezes, a gente tem um manchamento de todos os dentes. Porque esses dentes foram produzidos mais ou menos na mesma época, cada um com o seu período, mas mais ou menos na mesma época. Quando é um dente só, pensem comigo, não teria como os dois incisivos centrais, um ter tido a influência do antibiótico e o outro não. Eles estão sendo formados no mesmo momento. Quando é um dente só, há grande chance de ter acontecido algum trauma. Então, é um diagnóstico diferencial. É o que eu estou falando com vocês. Não se preocupem que vocês, ao longo do curso, vão saber diagnosticar o que realmente aconteceu naquele caso. Então, lembrando, a dentina, né, como a gente falou, é a camada intermediária entre o esmalte e a polpa. É uma camada que ela é produzida ao longo da vida, diferente do esmalte, que não é renovável. A dentina ela se renova, ela se continua sendo formada ao longo da vida, após a erupção dos dentes. Ela tem resiliência, ela tem certa elasticidade pela constituição de fibras colágenas, e é extremamente importante essa elasticidade porque ela amortece os impactos ocorridos no esmalte. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre a polpa. E vocês vão ver que também é importante para a dentina e para o esmalte. As três camadas, as três estruturas da coroa, elas se protegem entre si. Elas são importantes, uma importante para proteger e ajudar a outra. Continuo à disposição.
Qualquer dúvida, estarei no fórum e a gente se encontra na